Olá pessoal, tudo bem? Bons ventos os tragam. Hoje nós vamos falar de uma coisa que muita gente liga pra gente para pedir, né? Em vez de a gente estar mostrando para vocês coisas de navegação, hoje nós vamos falar o que você deve de comprar para sua navegação. Porque muita gente tem escrito para nós, tem mandado e-mail falando como que eu vou comprar meu barco, o que eu vou ver no meu barco, beleza? Então, 30% dessas perguntas, pode-se dizer 40% dessas perguntas, são pessoas que querem comprar seu barco de alumínio. Tonhão, o que eu tenho que ver no meu barco para mim poder comprar? Se o barco não for novo, o que ele tem que usar primeiro? O que ele tem que olhar a primeira coisa? Antes de qualquer coisa, ele deve de ver se o barco não está amassado, a parte de baixo dele, ok? No casco dele, ver se não está amassado em lugar nenhum. Segundo, você deve de olhar se for rebite. Se for rebite, você deve de olhar, dar uma olhada nas vedações, olha com calma nas vedações, na junção dos rebites e tal, tudo certinho. Ver se não existe nada que possa comprometer. Se o barco tiver uma batida, dá uma olhada, vê se foi perto de uma emenda, perto dos rebites, tudo. Se for um barco soldado, então você deve de tomar mais cuidado ainda, porque você tem que colocar ele na água para ver se ele não está tendo penetração de água por ali, alguma coisa, porque às vezes você não vê isso daí, você vai ver na hora de usar. Então você já tem que ver antes de qualquer coisa e procurar garantia disso daí antes de qualquer coisa, beleza? A terceira coisa que você deve de olhar é a parte da polpa, é onde você vai instalar o seu motor de polpa. Então lá tem uma coisa chamada espelho de polpa, normalmente é uma tábua que tem lá atrás parafusada tudo. Dá uma olhada nessa tábua, ver se ela está em condições, bem parafusada, tal, tudo certinho. Mais um detalhe, cuidado com o esquadro do barco, veja se ele está no esquadro, tudo certinho, porque às vezes o barco deu uma batida de frente e ele dá uma torcida, ok? Então dá uma olhadinha, como que você vê isso daí? Você vai ver, sabe aonde? Na polpa, na chapa do espelho de polpa, com a junção dos dois bordos do barco, as duas laterais, vamos dizer, falando o nome simples. Isso daí, pessoal, é o que vocês têm que olhar logo de cara, esses 4 itens. Depois você tem que olhar outras coisas por dentro do barco. Você tem que dar uma olhadinha dentro do viveiro, você tem que dar uma olhadinha aonde você coloca ali a bateria, ver se não está muito corroído, porque muita gente usa. Você vê que o pessoal deixa cair ácido de bateria por ali e vai comendo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Dá uma olhada no aspecto geral do barco, vê se ele tem acabamento nos bordas, quer dizer, nas laterais, se ele tem algum acabamento de alumínio, se ele tem algum acabamento, ou se for com material cortante, coisa desse tipo, que eu vou oferecer perigo para a sua navegação, beleza? E para os seus tripulantes. Uma outra coisa, pessoal, isso daí é para qualquer tipo de embarcação. Você vai comprar um barco, documentação do motor, ou nota fiscal do motor, ou documentação do barco. Isso daí é prioritário, beleza? Então, pegou a documentação do barco, entra em contato com a capitania dos portos e levanta. Olha, esse barco, estou querendo comprar esse barco, queria saber a situação dele, está registrado realmente, o proprietário é esse, a numeração é essa daqui e tal, está tudo certinho? Tá. Quando vocês estiverem verificando a carcaça do barco, uma coisa que vocês têm que ver, todos os barcos, todo barco de fabricação, já vem lá uma placa, o nome do fabricante, o número do registro, tal, tudo bonitinho, número de série de construção e tudo tal. Os fabricantes são obrigados a colocar isso daí, ok? E isso daí tem que constar na nota fiscal e tem que constar também nos documentos. Se não for assim, pessoal, não compre, mesmo que for usado, não compre, porque você vai estar fomentando talvez um mercado de roubo, que é o que nós batalhamos muito em cima. A não ser que seja uma pessoa que você realmente conheça, uma pessoa que realmente não vai te enganar ou te dar dor de cabeça quanto ao barco que ele está te vendendo. Muito bem, se for barco de fibra, a coisa fica um pouquinho mais clara, porque o barco de fibra, nos cantos, onde tem as junções e tudo tal, normalmente, ali, pessoal, dá uma trincazinha, ok? Você olha o casco embaixo, às vezes o barco está em cima do cavalete, então não dá para você ver o barco. Seja chato, faça o camarada levantar o barco para você olhar, tá? Principalmente na rabeta, ali atrás, tudo ali,
muitos lugares, muitas vezes bate, né? E dá aquela trincadinha no casco. Dá uma boa olhada na pintura, vê se está gerada a pintura, vê se não teve retoque e o porquê dos retoques. Né? Leva uma pessoa que conheça de fibra com você para ele estar olhando e analisando tudo isso daí, porque a gente não conhece tanto de fibra, mas a gente sabe que acontece esse tipo de coisa. Né? Então é muito, muito perigoso. Uma outra coisa, pessoal, quando vocês forem comprar barcos em fibra, né? Vocês levem pessoas e que têm, vamos dizer, eletrônicos no barco, leve outras pessoas. Se você conhecer bem de eletrônicos, legal, tudo bem, você vai conferir, ver se está tudo certinho, tudo bonitinho, ver se está tudo funcionando. Se não tiver, leve alguém que conheça de eletrônicos com você. Para quê? Para estar vendo GPS, para estar vendo bússola, para estar vendo um monte de coisa. Tá? Então não adianta você chegar lá, o barco está, né, zeradão, cheio de eletrônico, mas às vezes não está ligado, coisa desse tipo. Essa pessoa que vai com você, muito importante, é o quê? É você estar vendo, sabe o quê? A parte elétrica do barco. Isso daí é motivo de muitos incêndios no mar. Tá? Não só no mar, como em rios, mangues, represas, tudo isso daí. Okay? Então veja a instalação de rádio. Tá? Se ele tem o rádio, se você não tiver, você vai ter que levar um HT ou coisa desse tipo. Mas veja se ele tem instalação de rádio, se está bem conectado. Tá? Cuidado com a antena, os cabos de antena. Olhem tudo isso daí, mas muito bem, minuciosamente mesmo. Para você poder comprar o seu barco. Se você for comprar um barco novo, assim que você receber o barco, dê uma boa olhada em aspecto geral, tudo direitinho. Tá? Exija do fabricante todas as garantias, seja lá qual for, se for de arrebite, se for emendado com solda, se for emendado com cola, lá sei eu como, mas exija, se o barco for zero. Não deixe de tomar esses cuidados. Beleza? Agora, se você for comprar um barco de ferro, cuidado com os ferrugens, né? Que tem muito isso daí. Uma coisa, pessoal, barco de alumínio, embarcação de alumínio, normalmente o pessoal gosta de fazer umas pinturas e tudo tal, e tal. O cara chega para você e fala, a pintura é nova. Cuidado, dá uma olhada ali debaixo, vê se por dentro do barco também, se não tem nenhum amassado, tudo, porque o que bate fora, tá? Forma uma côncava por dentro, alguma coisa assim. Né? E por fora, o que ele faz? Ele simplesmente passa uma massa plástica ou coisa desse tipo ali que vai te trazer problema depois, beleza? Então, fica aí a dica para vocês, isso daí, dessa semana do Minuto do Capitão para vocês, respondendo muitas questões aí que o pessoal vem cada dia mais e nós nunca respondemos isso daí, beleza? Despachante náutico, tá? Você deve de seguir para lá, tá? Outra coisa, pessoal, cuidado, motores, por exemplo, motor tem que ter a nota fiscal, tá? Não adianta comprar motor sem nota fiscal. Okay? Se você vai comprar usado, então, olha, eu quero a procedência desse motor. Tá? Vai no despachante, pede para ele, dá a série do motor, ele entra lá, dá uma olhada, vê se esse motor foi registrado no fabricante, se realmente existe, se realmente não existe. Não comprem e não fomentem, tá? Crime. Não façam isso por ser mais barato. Tá? Se você vai pagar 200, pague até 600. Você pode até dividir, mas você vai estar sossegado. Beleza? Então, essas daí foi o Minuto do Capitão dessa semana. Bons ventos os levem, com boa segurança, e vos tragam com máxima segurança ainda para contar para mim o que vocês fizeram. Beleza? Eu fui. E, qualquer coisa, não deixem de mandar um e-mail para a gente, Minuto do Capitão. Quero aproveitar também e agradecer muito o sucesso desse quadro aqui, que está se tornando muito rotativo, as perguntas e tudo tal. Está ficando difícil para a gente fazer um filtro de tudo isso daí. Beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!